episódio anterior, chegamos a Marselha. Conhecemos um pouco sobre o arquipélago Frion, no sul de França. No episódio de hoje, vamos continuar a nossa aventura pelo arquipélago Frion, um grupo de 4 ilhas a 4 quilômetros de Marselha. E falando em Marselha, é para lá mesmo que nós vamos. Por isso, continue conosco. Por onde andamos, conseguimos encontrar muitas gaivotas. E como vocês podem ver, elas vão se alimentando com aquilo que encontram. Alguns turistas que passam por aqui vão deixando pão, bolachas e tudo que tiverem na mochila. E no meio de tantas pedras, podemos encontrar ninhos e filhotes de gaivota. Por isso, muito cuidado. Bom, estou aqui em um dos pontos mais altos da ilha onde nós estamos. E dá para ver nitidamente essas duas ilhas, né, que fazem fronteira, e Marselha. E é muito diferente porque eu tinha na minha mente uma coisa que assim, nos fortes... eles estão lá nos fortes, mas não se vê muito bem, porque se vir um barco de longe, eles não vão ver muito bem. Mas olha, minha teoria está totalmente errada, porque quando você está realmente num dos pontos mais altos da ilha, de um forte, você consegue ver nitidamente todas as embarcações, você consegue ver nitidamente Marselha, né, que é onde a localidade onde estamos. E em específico desse forte, é que ele tinha aquelas portas, é um portão elevadiço. Como a gente consegue ver pelas roldanas pelo lado de dentro e pelo lado de fora, onde se passa as correntes. É claro que hoje em dia não é dessa forma, né? Até pelo livre acesso eles colocaram madeiras e ferro, mas é interessante ver essas coisas de antigamente e a tecnologia que eles usavam. E eu tô admirado pela paisagem de hoje em dia, mas pela visão que antes, na época das guerras e defesas, os fortes tinham que ter nessa parte sul de França, em Marselha.
mais uma curiosidade. Quando a França foi tomada pelos alemães, os alemães invadiram a França, eles tomaram essa ilha aqui, fizeram dessa ilha uma base militar. A Segunda Guerra Mundial, observação. Então, nessa ilha, como a gente pôde ver, tem muitos fortes de defesa, né? Justamente por causa disso. Os alemães, eles tinham muita tática. Eles invadiam o local e depois viam alguns pontos estratégicos para poder montar certo franco de defesa para proteger o que eles tomaram. E essa curiosidade em observação, em destaque, era armazém. Esses dois armazéns. Eles tinham esses dois armazéns, hoje em dia está abandonado, eles não têm utilidade. Hoje em dia é só mesmo o uso das gaivotas, porque tem muita gaivota em cima. Mas os vidros todos partidos, realmente está mesmo abandonado. Mas a gente pode realmente ver como que era o sistema de trabalho deles. Porque era um armazém onde eles guardavam as redes de pesca, utensílios e os peixes, os mantimentos. E também, como vocês podem ver, tem uma rampa onde eles desciam para jogar as redes. Então, era a atividade de pesca, né, e a alimentação deles era... Exatamente, tudo aqui dentro, para ninguém sair. Não era nada de exportação, importação, era realmente... tudo aqui dentro. Eles tentavam ser o máximo isolados para poder nada sair e nada entrar de informação. Exatamente. Uma ótima curiosidade. É verdade. E agora nós vamos até o Castelo de Wif, que foi construído entre 1527 a 1529, a mando do rei François I. Ele fica situado nessa pequena ilha logo ao lado do arquipélago de Friault. O Castelo de Wif serviu de prisão durante 400 anos de utilização oficial, apesar de relatos de que antes mesmo de ser construída, já haviam prisioneiros no local. Ficou conhecida pelo romance de Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, e é atualmente um dos lugares mais visitados de Marsella. Foi classificado como monumento histórico no dia 7 de julho de 1926. As Ilhas Friault, ou Arquipélago de Friault, são 4 ilhas lindas localizadas a apenas 4 quilômetros de Marsella, na região de Côte d'Azur. Esse é um ótimo passeio para quem está hospedado em Marsella e quer curtir um cenário paradisíaco sem ir muito longe. Como você pode ver nos programas anteriores, para chegar até aqui, basta pegar um barco lá no Porto Velho, em Marsella, e através dessa boleia, você poderá visitar as ilhas de Promègue e Ratonneau, que são interligadas por uma ponte, e a ilha de Wif, onde fica o famoso Castelo de Wif, do filme Conde de Monte Cristo. Longe dos turistas e da confusão boa de Marsella, eu tenho certeza que o Arquipélago Friault irá ganhar um lugarzinho no seu coração toda vez que você se lembrar de Marsella e do sul de França. E mais um lindo dia se inicia aqui no Arquipélago Friault.
Bom, começando mais um dia, já é o nosso segundo dia aqui em Marseille, na França. Nós estamos, como falamos ontem, numa ilha perto, fica aproximadamente 4 quilômetros. Hoje a gente ainda vai para Marseille, a gente vai pegar uma balsa, um barco que leva todas as pessoas lá para Marseille. Mas antes, nós temos aqui uma coisa muito importante. Como vocês podem ver ali atrás, aquele satélite, ele transmite toda a internet para o barco. E eles têm que trocar uma peça. E hoje a gente vai ver um pouquinho como que funciona essa parte. Porque eles estão sempre tapados, como vocês podem ver, olha aqui. Estão sempre com essa proteção. Mas hoje eles tiraram essa proteção para poder trocar essa peça. E ver o que se passa. E a gente vai filmar um pouco. E no episódio de hoje, para você que chegou agora, já conhecemos um pouco mais sobre o arquipélago Frion, que é onde o iate Curiacos está ancorado. Olha o que estão passando aqui, ó. Pequenos veleiros. É isso mesmo. Eles começam desde cedo a ter essa paixão pelo mar, pro barco. E começam assim, ó, com um barquinho à vela. E uma curiosidade, o nosso Capitão Miguel, quando tinha 11 anos, foi a primeira navegação dele, hein? Depois a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre isso. Sobre a experiência. Como foi essa... Quando começou essa paixão no coração dele? E falando em Marsella, é para lá que nós vamos. Afinal, quem é que não gosta de ir para um lugar cheio de turistas e sentir aquela confusão boa da cidade? Então, vamos com o nosso transporte típico e único.
Marsella é a segunda mais populosa cidade de França e a mais antiga cidade francesa. Ela está localizada na antiga província da Provença e na costa do Mediterrâneo, e é o maior porto comercial do país. Lembra que ontem a gente disse sobre aquele barco que leva a gente até Marsella, que a gente está numa ilha? A gente então está nele agora. E olha só que engraçado, eles fecharam o barco exclusivamente para a equipe e a rota. Olha só, não tem ninguém. Tem ali aí, nossa equipe aqui. E assim vamos seguindo para Marsella. É aquilo que a gente falou ontem. Se você estiver em Marsella e quiser visitar o arquipélago Friols, que são compostos por 4 ilhas, você consegue pegar esse ferry de lá para cá, de lá para cá. Você paga o ingresso que já cobre isso, a ida e a volta. Ontem nós usamos a ida e agora não compramos outro ingresso, usamos a volta. É um preço bem acessível por isso. Olha só a vista, que linda. E aí você aproveita. A viagem é de aproximadamente 20 a 30 minutos. É um passeio calmo que você poderá aproveitar para tirar ótimas fotografias e também apreciar a vista. Por aqui também podemos ver muitos cruzeiros que passam por lugares únicos e inesquecíveis, como por exemplo, Marsella. Começamos a ver mais movimento e isso significa que já estamos quase ancorando no Porto Velho de Marsella. E agora, vem com a gente, vamos ver o que descobrimos aqui em Marsella. Se você procura por alguma lembrança única e de preferência feita à mão, então aqui é o lugar certo para encontrar esse tipo de coisa. Aqui nessa rua também poderá encontrar diversos restaurantes a todos os gostos. Muitas pessoas caminhando, desfrutando de um belo dia, ou então apenas explorando, assim como nós. E se você procura por algo mais turístico, como os passeios de autocarro ou então nesse comboio, é aqui que você vai encontrar os pontos de vendas dos ingressos.
Também é muito comum você ver turistas alugando motinhas, como essas, por exemplo. Às vezes é só para diversão e outras vezes também funciona pela praticidade. Bom, você deve estar se perguntando por que tanta correria, por que tanta andância. A gente está aqui no Porto, em Marsella. Como No Porto Velho, e nós estamos a caminho do museu. O museu que aqui foi aberto em 2013 e tem uma vista maravilhosa ali para o mar, não é mesmo? Que é onde nós apanhamos o ferry, que você acompanhou tudo com a gente. E esse museu tem uma grande exposição sobre histórias e civilizações de todo o Mediterrâneo. Mas ali não é só o museu que a gente vai ver catedral, muito bonita aquela catedral. Olha, a gente tem muita coisa para ver. Vai começar por isso nos acompanha que tem muita coisa interessante. No próximo episódio, vamos mostrar a você que nos assiste alguns, e eu digo alguns porque de fato Marsella tem muito o que ver. Então iremos mostrar alguns pontos turísticos de Marsella. Mas para te deixar com um pouquinho de curiosidade, eu já te adianto. Vamos até a Catedral de Marsella, conhecida também por Catedral de La Major. Então não perca!